Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Já é final de semana, é sexta-feira. Mas nós estamos aqui, como todos os dias ou todas as noites, trazendo para vocês as notícias. Mas o que é mais importante, contando com a sua participação neste programa. Você que se comunica conosco através do WhatsApp, comunica através do e-mail. Então, vamos fazer juntos esse Atualidades Pampa. Entre os assuntos que hoje mais chamaram a atenção, um deles é do ministro do Tribunal de Contas da União, ele que é gaúcho, né? Que determinou a redução da tarifa de pedágios da Freeway. Nós vamos, ao longo do programa, desenvolver esse assunto, você vai saber por que ele determinou que isso tenha que acontecer. E muita atenção porque neste sábado tem a vacinação contra a gripe. O sábado é o dia D de vacinação contra a gripe. As vacinações que já começaram, independente do dia, assim, imunizaram menos de 20% ou 20% da população que tem que ser imunizada. Então, vamos ficar atentos. Diz que não vai chover amanhã. Não vai chover nesse... Tempo bom pro Grenal. Não vai chover nesse sábado, então vamos ter cuidado, vamos levar as crianças para fazer a sua vacina. E também vamos falar sobre o Grupo Hospitalar Conceição e sobre a Beneficência Portuguesa. Desde ontem, mediados pelo deputado federal Jerônimo Gergen, o gaúcho Jerônimo Gergen, o Grupo Hospitalar Conceição e a Beneficência Portuguesa estavam tentando achar um denominador comum para que não fechem as portas da Beneficência Portuguesa. Mas parece que a coisa é bem mais difícil do que a gente está pensando. Eu quero inaugurar com a tua abertura, com a tua bela abertura, lembrando então sobre a vacinação da gripe. Eu tenho tentado ser motivador, pedagógico e dando depoimento pessoal da importância da gripe. Eu não vou trabalhar para a minha condição de advogado, não é uma condição de médico, não vou me atrever a dar percentuais. Mas eu tenho a minha história pessoal e acompanhar todos que fazem. Há muitos anos eu faço essa vacina. Ela realmente te evita que tu tenhas doença, que tu tenhas o desconforto, que tu tenhas que usar medicação. Quanto mais nós pouparmos o nosso corpo e temos que usar uma medicação. Então, se tiver a oportunidade, faça. Especialmente eles estimulam as crianças, os mais de 60 anos, né? Grupo que eu me encontro. Eu ia generalizar, mas vou deixar bancada. Que é o grupo dos idosos acima de 60 anos, que eu acho uma sacanagem. Ninguém é idoso com 60 anos. Mas ninguém, tu disse que eu não me atrevi. Não é que não somos nós aqui, ninguém é. Então, assim, pessoas com mais de 60 anos... Magda, tu viste que eu não pluralizei o conceito, eu disse que eu falei só em mim. Então, que eu tenho feito, mas faço isso há muitos anos e posso dizer, há uma década não me gripo. E só as consequências colaterais positivas que me trazem isso, me fazem estimular que você também faça essa vacina amanhã. Então, vamos dar o serviço, como a gente costuma dizer, tá? Quem são as pessoas que podem ser vacinadas neste sábado? É gratuito, tem que ir aos postos, né, todos de vacinação. Essa vacinação gratuita é direcionada para esse público específico. São as pessoas com mais de 60 anos, as gestantes, os trabalhadores da área da saúde, professores da rede pública e privada, gestantes e mulheres, gestante já estava ali, e mulheres que realizaram parto há 45 dias. De 45 dias para menos, tem que fazer a vacina. Indígenas e pessoas privadas de liberdade. São essas as pessoas que neste sábado, dia D de vacinação, vão ter acesso a esta vacina. Diferente de outras imunizações, que a vacina contra a gripe é sazonal, por isso que é muito importante que ela não está disponível em outras épocas do ano. Entendeu? Então não adianta assim, eu vou querer me vacinar antes. Não adianta você ir nos postos de saúde durante o ano que não tem como você fazer essa vacina contra a gripe. O momento é agora. E outras coisas que eu queria dizer para vocês também, deixa eu ver, eu acho que é isso que eu queria dizer. Eles esperam vacinar quase 60 milhões de pessoas e está muito abaixo
da pretensão deles por enquanto. É neste sábado, dia D de vacinação contra a gripe. E Magda, ainda repisando o conceito, na verdade, os idosos, ou os pretensos idosos, não vamos discutir critério de ser idoso ou não, né? Mas exatamente a maioria começam por uma gripe. A infecção, que pode vir acometido, às vezes tu acabas num hospital e até vais ter uma infecção porque lá precisou ir motivado por uma gripe. Então, se hoje a ciência nos deu isso, se pessoas morreram para estudar, para nos criar uma vacina tão importante como essa, não deixe de aproveitar e ir lá amanhã. O dia já comentamos, o dia vai ser bonito, a chuva parou hoje, né? Pegue seu filho menor ou pegue seu pai, seu avô e leve num posto de saúde e faça essa vacina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai fazer a tua vacina, Marco? Sim, com certeza. Faz favor, amanhã. Com certeza. Quer que eu te ligue para te lembrar? Não, senhora. Eu à tarde terei que fazer a tarde, que a mãe tem que trabalhar pelo Agora, estou com os ciúmes. A Magda só se preocupou que o Marlon faça a vacina. Eu já fiz, não, eu até já fiz. Eu já fiz. Nem para responder eu consigo. Nem respondeu, começou cedo a implicância hoje. Nem eu consigo. Tá, então, por favor, deixa ele responder uma coisa que era pra ele. Mas eu fiquei com o senhor. Responde drops. Não dá. Dona Magda, eu gostaria de falar para as pessoas que estão se sentindo infelizes por não conquistarem as suas metas. E eu tenho alguns amigos, né, que postulam algumas coisas e conseguem isso no decorrer de suas vidas, mas também não fazem nada para melhorar. E eu hoje, fazendo uma pequena pesquisa naquela montanha de livros que felizmente eu tenho, que eu possuo, eu achei uma frase do grande Voltaire, o François-Marie Arouet, o grande gênio francês, que diz o seguinte: somos infelizes por aquilo que nos falta, mas não felizes pelas coisas que possuímos. Dormir não representa a felicidade, mas não dormir é insuportável. Então as pessoas, isso é do Voltaire, as pessoas às vezes têm todas as coisas e se julgam totalmente infelizes e postulam ser, mas é do ser humano, inerente ao ser humano, você querer mais, você querer conquistar. Mas o que eu digo é que as pessoas não tomam uma atitude, elas não se rebelam contra aquele status quo e vão se acostumando ao queixume. E a pior coisa do mundo é o ressentimento, eu já falei isso aqui outras vezes. Você se acostuma a ficar ressentido e tal, mas não dá certo por isso, por aquilo, aquele outro e tal. Então tome a decisão. Tome a decisão, porque quando você tomar a decisão, Napoleão dizia, o difícil é decidir-se. Napoleão, essa é a frase do Napoleão. Eu dou sempre o nome de... senão vão pensar que eu sou autor, eu não tenho essa pretensão de ter a genialidade do Napoleão, por exemplo. O difícil é decidir-se. E no momento que você tomar a decisão, mesmo que você erre, você vai se sentir feliz, porque você deu a si mesmo a oportunidade de errar. Quando a gente erra, acerta. E quando a gente acerta, pode errar também. Muito bem. Seu Chicão, um drops? Eu falei drops. Um drops que eu acho hoje que o mundo do futebol ficou triste. Daniel Alves não vai estar na Copa do Mundo, uma lesão. Daniel Alves, o telespectador ter uma ideia, é o melhor lateral direito do mundo. Depois, quando o Lan, que foi campeão do mundo pela Alemanha, se aposentou. Daniel Alves se lesionou num lance que ele bateu no adversário sozinho e não vai se recuperar para a Copa do Mundo. Mas um detalhe interessante é o seguinte: o jogador de futebol no planeta que tem mais título, o que é título? É ganhar um campeonato que é oficial da FIFA ou da federação do seu país. É Pelé, 37 títulos. E o segundo, Daniel Alves, 36. Por que Daniel Alves ganhou mais títulos que Messi, que Cristiano Ronaldo, que Neymar e que outros? Se ele até praticamente tem a idade de Cristiano Ronaldo, porque o Daniel Alves soube escolher cirurgicamente seus times. No Barcelona ele sempre tem no mínimo 2 títulos por ano, ou o Campeonato Espanhol, ou a Copa do Rei, ou a Supercopa, ou a Champions League. E na Juventus é a mesma coisa. E no PSG ele ganha todos os títulos na França. Então, ele que é um cara baiano, um cara simpático, de alto carisma, o Brasil vai perder muito porque não tem um substituto à altura. Ultimamente ele não vinha jogando bem, né, seu Chicão? Eu não entendo nada. Mas ele é um cara que tem uma jogada ensaiada, ele centra muito bem a bola, ele é um cara de muita experiência, já passou a 3ª Copa do Mundo, ele é um cara que tem uma boa bola parada e o Brasil precisa muito disso, porque o Brasil ataca muito pelas laterais, porque nas laterais estão os melhores jogadores brasileiros. Você vai torcer para a Argentina? Não, mas eu sou um comentarista
comentarista, independente de eu torcer para a Argentina, que eu já comprei a minha camisa, vai ser... Pediu, levou, né? Eu vou torcer para a Argentina, isso é óbvio que vou torcer, mas eu sou um comentarista e um expert de futebol internacional. E Daniel Alves alimentava muito o lado direito do futebol da seleção brasileira. E ele é um lateral interessante, que ele joga nas duas laterais e também joga no meio de campo e tem muita liderança. Então é uma pena para o Brasil. Muito bem, Felipe. Eu quero corroborar as palavras do Chicão pela importância dele, que iria para uma terceira Copa do Mundo, e repercutir um pouco mais a notícia, que na verdade segunda-feira sairá a convocação definitiva e há uma grande especulação, especialmente pela boa fase vivida pelo Grêmio aqui, de jogadores que possam compor. São especulados e candidatos naturais 4 jogadores, o Marcelo Groi, o goleiro, o Pedro Jeromel, o Arthur e o Luan. Parece que já há um consenso nacional em relação aos nomes de Pedro Jeromel e Arthur. Pedro Jeromel, por ter sido o melhor zagueiro dos últimos 3 campeonatos brasileiros, as 3 vezes bola de prata também da revista, bola de ouro da revista Placar, ter feito essa superposição de boas campanhas. E o Arthur, um menino prodígio com 20 anos que surgiu, emergiu muito rapidamente, já foi contratado por uma quantia extraordinária do Barcelona, da Espanha, e que recuperou-se. Havia uma expectativa em relação à lesão que ele teve, até na última convocação ele estava lesionado, e ele voltou no Grêmio a jogar o seu futebol habitual. Então, me parece que esses dois estão confirmados e correm por fora, o Marcelo Groi e o Luan, que para mim é o melhor de todos. Muito bem. Já que nós estamos falando de futebol, nesse sábado tem Grenal, né? Tem Grenal. E aí? Tem Grenal. A notícia boa já começa o tempo, né? A notícia começa o tempo. É um Grenal com muita pressão, Magda, para o Esporte Clube Internacional. O Inter vem dessa sequência ruim de derrotas e não tanto em detrimento à própria equipe, mas eram adversários muito fortes, né? O Chicão já tinha previsto antes dos jogos que o Inter não teria sucesso. O Inter ia enfrentar equipes como o Flamengo, equipes como o Palmeiras, equipes fora de casa, e enfrentou aqui também uma equipe grande e não conseguiu fazer a vitória. Então, o Internacional está jogando muito pressionado. Então, o técnico Odair levou a equipe lá para Viamão, para fazer treinamentos táticos, escondidos, dar tranquilidade à equipe deles. Já o Grêmio vai com 2 defecções, não jogam Ramiro e não terá o título, não se sabe se o titular Jael, na verdade, para as posições jogam Alisson e André. Mas a equipe, o coração do Grêmio estará presente. Aquela estrutura que o Grêmio mantém já há 3 anos estará presente. O Grêmio, a gente não tem problema de dizer que o Grêmio é favorito pelo momento que vive, mas Grenal é Grenal e tudo pode acontecer. Eu acho que para o Grêmio vai ser um jogo muito difícil, porque vai ser um mico se o Grêmio perder, né? Já temos 50 mil ingressos. Já temos 50, a previsão de público são 50 mil ingressos. Eu acho que os dois estão na mesma situação, assim, vai ser mico para qualquer, porque justamente é um Grenal. Mas o Internacional está numa pior situação, Magda, porque ele vai para o 9º ponto jogado e só ganhou um empate que não convenceu o Cruzeiro. Perdeu para o Flamengo. Agora perdeu o Grenal e já fica na zona de rebaixamento. Aí vai ser aquele pavor, isso já no início do campeonato. Imagina 5 rodadas e o time na zona de rebaixamento. Imagina quando tiver 30 rodadas. Isso é a teoria da Fórmula 1. Que em cada piloto que perde um segundo por volta, ele tem uma tendência a terminar bem lá atrás. A gente só... Quer entrar mais? Não, eu só queria agradecer. Hoje, como sempre, eu tenho boas surpresas quando eu chego aqui dos ouvintes da Rádio Pampa. Você tinha uma caixa enorme. Bom, eu já supunha, porque são livros, né? Claro. Que eu deixei lá. Uma coleção completa de Norman Mailer, que é um grande autor e que segunda-feira eu vou comentar. E eu quero agradecer. A pessoa não mandou o nome. Não tem nem na caixa. Não tem nada. Eu já procurei na caixa e tal, não achei o nome. Muito obrigado às pessoas que essa sempre... pessoa realmente ama, mano. Muito obrigado. O cara que manda flores para uma mulher e não põe o nome é o verdadeiro amor. Porque ele mostra... Deixa a mulher curiosa. Não, ele mostra que ele está fazendo aquilo para ele, sabe? Não para fazer o tambor todo. O Chicão tá romântico. O Chicão tá apaixonado. Eu lancei a tese, tu disse que não. Eu disse que o Chicão tá apaixonado. Eu disse. Não é, querido. Agora, deixa eu perguntar assim, será que o Gilmar Mendes não resolve esse problema do Internacional? Porque o Gilmar Mendes resolve o problema de todo mundo. E assim, a gente não ia falar de política hoje, mas vamos ter que. Porque Gilmar Mendes, no final da tarde desta sexta-feira, ordenou a soltura do senhor Paulo Vieira de Souza. Paulo Vieira de Souza pode ter muitos homônimos, mas o seu Paulo Vieira de Souza, este que vos falo, é o Paulo Preto.
O ex-diretor, aquele da Dersa, acusado de ser o operador do PSDB. E olha, e o que ele operou de dinheiro não foi fácil. Não foi fácil o que ele mexeu em dinheiro. Ele estava preso desde o dia 6 de abril, em razão dos desvios, justamente do Rodoanel Sul, Pêssego, Nova Marginal do Tietê. Ele é suspeito de participar de desvio de recursos em obras nos governos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, entre 2009 e 2011. E a presença de Alckmin nessa notícia é uma coisa muito ruim. Exatamente, para alguém que quer ser candidato à presidência, ser chamuscado numa notícia dessas. Às vezes, Magda, a soltura de algum condenado é quando a operação prende o acusado, para que seja garantida fique intacta as condições de prova. Então segrega o acusado e vai lá, sequestra o computador, vê se as provas, e não tendo mais necessidade de se proteger, como ele não está condenado, ele é solto para aguardar julgamento e liberdade. Ele é suspeito de ter recebido 173, eu queria ver os números, milhões de propina em obras dessas, algumas dessas que eu citei, da Prefeitura de São Paulo. A decisão do ministro, ele afirmou que o Paulo Preto não pode ficar preso porque foi submetido a constrangimento ilegal. Não me lembro por quê. Na hipótese dos autos, está patente de constrangimento ilegal. A justificação processual da prisão preventiva não encontra amparo em fatos. Aparentemente, a fundamentação da prisão preventiva não revela os reais propósitos da medida. Foi o que escreveu o magistrado. Ele diz alguma coisa? Nós estamos no caminho, nós aqui na bancada estamos no caminho certo. Exatamente. A prisão era preventiva. A prisão preventiva é isso. É cercar-se de que a justiça poderá ser feita sem ser atrapalhada por ele. E o que diz o Gilmar Mendes, e aí não cabe a mim analisar a decisão do ministro, é que essas condições não existiam. Ele não gerava risco para a sociedade ou para a prova para precisar quedar preso mesmo sem ter uma condenação, nem mesmo em primeira instância. Então, soltou ele. Então, a gente está comentando no ar uma notícia que a gente não tem os autos, mas é que para que o telespectador possa entender. Mas alguma coisa a gente tem que dizer. Surgiu uma nova moda de assalto no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. O pior é que vem para cá, já nos avisa. É isso. Avisa, o que é? Conta pra nós. O Rio de Janeiro tem a linha vermelha, a linha amarela e tal. A linha vermelha que é aquela que vai até a Ilha do Governador, vai dar no aeroporto Tom Jobim. E o pessoal aproveita os engarrafamentos para vender balas, refrigerantes, água mineral e tal, à beira da rua, lá da avenida lá. Tal. E agora o novo esquema é o seguinte, parou o carro, tá ali o vendedor, ele vai com as garrafas ali, com as balas para vender e bota o revólver, me dá, passa, perdeu. Aí um assalto que aconteceu ontem, o camarada levou os 5 celulares que estavam com todas as 5 pessoas que estavam dentro do carro e saiu caminhando, que vai sair atrás do camarada ali, não tem como, né? Então é um novo método de assalto inventado no Rio de Janeiro e que com certeza vai chegar também aqui em Porto Alegre. E vocês também têm muito cuidado com o que vocês falam, com o que vocês dizem, principalmente você que é radialista, Marli Barcelos. Por quê? Pois ontem em São Francisco de Assis aconteceu um crime. Após comunicar sindicância contra um servidor, o radialista é agredido com golpes de facão. Viu se essa moda Faconaço. pega? Um radialista de 54 anos foi agredido com golpes de facão na cabeça e nas costas. Isso aconteceu nesta quinta-feira, quando ele deixava a emissora comunitária em que trabalha em São Francisco de Assis. Um colega do comunicador estava junto no momento da agressão e conseguiu fugir. O delegado disse que os agressores seriam um motorista da prefeitura de São Francisco de Assis e o sobrinho dele. Ainda conforme o delegado, a agressão aconteceu depois de comunicador repercutir em seu programa a abertura de uma sindicância na Prefeitura de São Francisco para apurar a doação de 400 tijolos a uma mulher que seria a companheira, no caso, deste agressor. São Chico de Assis é uma belíssima cidade. É verdade, uma pena, né? Acaba ali. Não, é uma rádio comunitária. As rádios comunitárias, no seu bairro, ela cresce muito, ela tem muita audiência, frequência FM, frequência modulada, etc. Né? Se é uma rádio comunitária que tem concessão do governo, tem a permissão do governo, tudo bem. Agora, se é uma piratinha, uma piratona, né? Sim. Lá em São Paulo tem uma piratona com 10 mil watts, né? Pega em tudo. Ai, que maravilha! Melhor do que outras. Sim, que as titulares. O camarada colocou dentro de um caminhão
dentro de um caminhão tramiçou, puxou um ator. Que eles não fazem, não fazem. Até que a Polícia Federal foi lá e garfiou o cidadão que estava transmitindo programas religiosos. Bom, mas isso é outra história. Agora, o problema é o seguinte, né? Determinados apresentadores de rádio e de televisão, eles têm aquilo que eu falo de logorreia, que eu falei ontem, né? A logorreia. Falam, né? Falam muito, e falam muita coisa e muita bobagem. Determinadas pessoas levam aquela pancada, o impacto, né? Levam aquilo, procuram a justiça, ajuizam uma ação na justiça. Tá aí o nosso doutor Ruschel que pode falar. Você procura a justiça, ajuiza, o juiz vai determinar uma multa no civil, no crime, se for crime, considerado crime, ele vai ter uma pena, sei lá de quanto. Bom, aí é uma pessoa normal, né? Mas o outro resolve acabar com o faconácio, né? Pega um faconácio e deu-lhe uma tunda. Porque é uma tunda, ele tundou. É uma tunda, eu adoro. Vou te dar uma tunda, Guris, tu não me obedecer. Essa é do Teixeirinho. Eu tundo, aquela do Passo Fundo, eu tundo para rimar com Passo Fundo. Sim. Era esperto o Teixeira. Então o camarada tundou ele, né? Gostaram do verbo? Tundou, adorei. Tundou. Então é isso que acontece. Claro, são pessoas ignorantes. Agora, resta saber também o que este bravo comunicador disse a respeito dele também. Mas pela notícia ele só comunicou que estava envolvido. Bom, então não sei, mas enfim. Tem a gravação. Por problema de comunicação, eu peço vênia para minha apresentadora. Peço vênia para minha apresentadora. Não poderia não fazê-lo. Na verdade, aproveitando a audiência que nós temos em Gravataí, a audiência que nós temos em Alvorada, Cachoeirinha, na região, surgiu um problema lá. Hoje pela manhã foi o enterro do nosso querido presidente Fábio Koff, que ontem nós fizemos todas as justas homenagens, a bancada aqui toda se manifestou sobre isso, e foi evidentemente que este posso chamar de evento, né? Na verdade, repercutiu muito nas redes sociais, repercutiu no mundo social, no mundo esportivo do Brasil, não daqui. Sim, é do Brasil. E em Gravataí, o presidente da Câmara Municipal não estava presente na sessão de homenagem ao presidente. E um jornalista, que eu não vou declinar o nome, porque não vou dar propaganda para quem eu acho que não merece, não gosto de jornalismo assim, né? Ele foi para as redes sociais e achincalhou, o termo é bom, achincalhou publicamente, escreveu diversos dissabores ao presidente da Câmara, que é conselheiro gremista e que não esteve na sessão de homenagem ao presidente Koff, dizendo que ele tinha recebido informações que ele não tinha ido porque era inimigo político do presidente e que estava tornando então uma baixaria numa homenagem que a sessão estava fazendo e ele como presidente não ia. Bem, sabe quem tinha proposto a moção de... Ele próprio. Ele próprio. Ele tinha proposto a moção e, lógico, por compromissos profissionais, ele não esteve presente. Claro. Felizmente, este jornalista fez o desmentido, se desculpou publicamente, mas eu estou repercutindo aqui porque a gente sabe que, às vezes, a notícia, ela tem um impacto e o percentual de pessoas que vão ouvir o desmentido. Então, o senhor Evandro Soares é o presidente da Câmara Municipal de Gravataí, um ilustre conselheiro, parte da história do Grêmio. Eu não poderia deixar de fazer esse reparo, aproveitando a nossa audiência. Bom, eu deixei andar um pouco a abertura do programa, porque tem um assunto que está pontuando aqui praticamente mais da metade dos e-mails que já estavam aqui desde as 14 horas, alguns estavam já no nosso e-mail, que é, sem dúvida alguma, o assunto desde ontem, que envolve Geisel, que envolve presidentes, envolve uma série de pessoas. E a dona... Mas o foco é o mais grave, né? O foco do assunto é mais grave. Cara bancada. Sei que ainda é cedo para começar o programa de vocês, mas quero muito acreditar que hoje este seja o principal assunto a ser falado e debatido. As falas do ex-presidente Geisel e forças militares sobre o que realmente aconteceu naquele tristíssimo período do nosso Brasil. Os documentos que foram achados, diz a senhora Lídice Fonseca, que é a autora deste e-mail. Aí ela diz assim: ao doutor Ruschel, todo o meu respeito quando abomina tais atos. E ao Chicão, que talvez ao ouvir e ver tudo isso, procure dentro de sua lucidez, mude de opinião sobre a volta dos militares ao poder. Abraços, obrigada por se aterem a estes documentos terríveis, Lídice Fonseca das Neves. E não foi só ela que mandou um e-mail falando sobre isso, tá? Muitas outras pessoas. Boa noite, célebre adorada bancada.
Tá, isso aqui é outra coisa. Deixa eu só dizer assim, na distribuição dos políticos, tem outras pessoas que falaram também sobre, que fazem algumas críticas, né? Então eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou deixar o Marne abrir, porque o fato é jornalístico e depois eu faço uma análise. O que eu posso dizer a respeito disso, muitas pessoas vão dizer, mas por quê? A CIA apresenta um documento sem nenhum respaldo de documentos brasileiros, porque não existe nenhum documento no Brasil que afiance uma gravação que diga que realmente existiu essa fala, né, Não duvido, porque a CIA é uma agência americana, né, uma agência civil americana, que faz esses levantamentos. E eles vão até contra o próprio governo americano, porque eles foram contra o Bush. Foram lá, fizeram um levantamento, porque o Bush, quando invade o Iraque, disse que o Iraque teria armas de execução em massa, né? E a própria CIA disse, não existe isso aí, né? Isso foi uma invenção que foi criada. Então, eu não sei da veracidade ou não. A confirmar-se este fato da morte, o assassinato ou a execução de 104 pessoas durante um ano antes do Geisel assumir como presidente do Brasil, é uma coisa realmente estúpida. E o Geisel, ele disse, olha, eu não gostaria que as coisas fossem assim, que continuasse dessa forma. É um horror, isso aí. E aí o Figueiredo ponderou, os outros dois generais que estariam juntos, segundo o que diz a CIA, também comentaram isso. E o que acontece? O Geisel diz o seguinte, então, a partir de agora, quem decide a execução é o general Figueiredo. Quer dizer, colocou na mão do Figueiredo a decisão. Que era presidente do SNI, né? Que era o... Presidente ou chefe do SNI que se chamava? Chefe, era chefe, né? Era o diretor, sei lá, que nome tinha, que apelido era dado pelo Serviço Nacional de Informação. Agora, resta saber qual a verdade disso. Agora, se for verdade, é um grande impacto, né? Um grande impacto nesse momento. Porque o Figueiredo, eu conversei com o Figueiredo 2 vezes, não me pareceu que ele tivesse uma índole assassina. Bom, mas nenhuma pessoa pode passar isso. Agora, me argumentaram hoje na Rádio Pampa pela manhã que o Brasil vivia um clima de guerra e que na guerra pode acontecer tudo. Eu não sei exatamente o que pensar, mas crime é crime. A Denise Goulart escreve assim, relativamente à divulgação do suposto documento da CIA, que sugere que o presidente Geisel sabia e autorizou mortes durante o período em que o Brasil foi governado por presidentes oriundos do Exército Nacional, tendo o general João Batista Figueiredo a responsabilidade de decisão sobre quem seria ou não executado, no meu modesto entendimento é indevida, oportunista e sensacionalista por uma simples questão. Os acusados de tais práticas já não estão no mundo dos viventes e, consequentemente, não podem se defender ou expor suas razões e nem mesmo seus familiares, que ainda vivem neste país. Provavelmente não têm condições, imagem e reputação dessas duas personalidades que estão sendo defenestradas post-mortem. Pois, diferentemente do que ocorre na atualidade, os presidentes que exerceram essa função na chamada ditadura não deixaram o poder nadando em dinheiro nem imersos em fortunas formidáveis. Saudações, Denise de Bagel. Quis dar os contrapontos. Sim, eu acho que ela está nesse comentário absolutamente certa. Eu também. O Figueiredo me disse pessoalmente, olha, eu vivo com o meu soldo de general, que naquela época era um soldo pequeno, né? Ele me falou pessoalmente, falou comigo a respeito disso, né? E eu não conheci nenhum presidente, o Médici, né, que era aqui de Bagé e tal, o próprio Geisel e tal, casado lá, tinha filha, dona Lucy Geisel, né? E etc. Eu não creio. Eu quero ver qual é a comprovação. Isso é um papel, um documento que foi achado, que estava no Pentágono lá e que foi repassado para o Brasil. Que pode ser de qualquer lugar, né? Sim. Isso. Vamos por partes, agradecendo os e-mails, a dona Lídice que me cita. Eu quero primeiro separar o conceito, né? Eu trabalho muito com o conceito e vocês vão se acostumar comigo, discordar de mim, mas vão se acostumar com a minha forma de pensar. Eu não repercuti a notícia exatamente por esse critério que o Marne anotou. Primeiro, está em todos os jornais, porque os jornais cabe dar a notícia. A nós cabe comentar a notícia. E a responsabilidade de comentar uma notícia em cima de fatos que tu não tem a certeza, que tu não tem a veracidade, que tu não tem a comprovação, é um terreno muito mais delicado. Vocês conhecem muita
a minha opinião sobre o que eu penso. Já fizemos 2 debates acalorados aqui, né? Até prometi encerrar o assunto, porque o nosso telespectador já sabe a minha posição e sabe do Chicão. Tanto é, né, que as manifestações então, vêm ao encontro disso. Exatamente. Então eu posso dizer assim, como disse o meu amigo Mário, em sendo isso, caracteriza exatamente aquilo que eu mais abomino exatamente na ditadura. É que cabe a uma pessoa decidir quem vive e quem morre. E eu não concordo, não pactuo por isso que defendo tanto que a gente recupere as instituições, que a gente recupere cada vez que a democracia progride um pouco, que a gente consegue avançar um pouco. Eu comemoro como se fosse um gol do Grêmio, como eu brinco, né? Mas por causa disso. Mas não posso me atrever, né, a pegar 2 ex-presidentes, né, que, como disse o Mário, existe as suas famílias. O presidente Figueiredo, a quem é acusado de decidir se 104 pessoas ficariam vivas, sim, ou não. Depois foi o próximo presidente do Brasil, ele era o chefe do SNI, mas depois ele virou presidente do nosso país. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, como a notícia era de domínio em todos os jornais, era o conhecimento, agora comentá-la em cima desses fatos tão assim difíceis de aferir, tenho cuidado como tem em todas as matérias. E às vezes por isso que me chamam. Eu pesei bem, né? Eu só pesei bem, né? Exatamente. Eu vou na sua linha. Eu acho enquanto o senhor pesa. Eu comento porque isso aí é uma mentira, é um fake, mais um embuste. Para mim não vem. Para mim não vem porque eu sou um professor de história, um antropólogo, um estudioso. Eu não tenho essa balela da democracia falsa. Isso é para atingir a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, o Geisel não faria isso. Segundo, não houve matança no regime militar. Houve matança da esquerda para a direita. Sequestro. A dona Dilma, durante muito tempo, não pôde entrar nos Estados Unidos, porque ela sequestrou o embaixador americano, Charles Elbrick, e deixou num carro Galaxy atrás no bagageiro. Marighella, na sua guerrilha que ele fez, esse cara que foi o mais anti-brasileiro de todos, um traidor do exército, que pegou armas do exército e foi fazer a guerrilha no Araguaia, esse matou soldados brasileiros. Agora, a direita não fez absolutamente nada. E outra coisa, Carlos Alberto Ustra, que muita gente disse que foi torturador, a Anistia Internacional não levou. Foi provado que ele não foi torturador. Inclusive, o general Mourão foi até hostilizado porque fez até vistas a uma crítica em cima de Carlos Alberto Ustra. Tudo isso só tem uma finalidade. Esses patéticos da esquerda e esse pessoal centro-direita que se acha cool, que a democracia é o grande regime para esse país, e a democracia vai ser restaurada pelo Bolsonaro. Porque nós não temos democracia hoje. Quem tem democracia é cara que não trabalha, é bandido, é esquerdista e terrorista. Que nós temos terroristas, as Farc tiveram aqui, até aqui no Palácio Piratini. O Olívio Dutra recebeu gente das Farc. Então, o que é isso? Acusar Geisel e Figueiredo, isso é uma falta, eu digo, Magda, nem é falta de discernimento e cultura, essa notícia aí. Senhor Chicão Tofani, o senhor errou só num aspecto do seu comentário. O senhor disse que isso vai prejudicar o Bolsonaro. Não vai. Mas é feito para prejudicar? Não, mas não vai prejudicar o Bolsonaro. Pelo contrário. O senhor é inteligente, já sabe. Então ele devia ter dito. Então, como é que o Lula era amigo do Fidel Castro, que matou na Baía de Porcos mais de 10 mil soldados de Fulgêncio Batista? Por que não falo isso, então? Por que não falo que o Lula é amigo de Maduro, era amigo de Chaves, os caras que mataram mais gente na Venezuela de uma forma cruel? Agora não. Falo por quê? Porque é muito fashion tu ser esquerdista, é muito transado você dizer que está vivendo a primavera vermelha do Brasil, bababá, com camisa de Ernesto Che Guevara. Esse cara que era um bandido e não Pinochet. Muito bem. Deixa eu dizer agora o que falou o general Mourão sobre este assunto quando perguntado, tá? Ele, que já está um pouco deixado de lado porque se atritou com o comandante militar do Sul por aqui, aí ele deram o bilhete vermelho para ele. O que o senhor achou do documento da CIA, que fala que as execuções de integrantes da esquerda armada no Brasil foram autorizadas pelo presidente Ernesto Geisel e endossadas pelo futuro, na época, né, presidente João Figueiredo? Pois é, diz ele, dei uma olhada no documento. Tem de ver a origem disso.
Sabemos que as embaixadas fazem relatos aos governos sobre o que se passa no país. Até pode ser verdadeiro, mas é curioso que em nenhum momento deste texto é mencionado quem estava na reunião dos generais. O presidente e os que comandavam o Centro de Inteligência do Exército. Quem passou a informação para a CIA? O Miltinho, ele se refere ao general Milton Tavares de Souza, que estava saindo do CIE? O Figueiredo, que se preparava para chefiar o Serviço Nacional de Informações? Não sabemos. O senhor tem dúvidas sobre a autenticidade do documento? Olha, qualquer documento confidencial tem um nível de veracidade. Alguns reproduzem informações comprovadamente verídicas, outros trabalham com um informe provavelmente verídico. E, por último, e menos confiáveis, os que trabalham com dados que podem ser verdadeiros. Não sei qual o nível desse documento, quem o produziu e muito menos quem foi o informante da CIA. É preciso ler com reservas, até porque o vazamento desse tipo de notícia pode ter objetivos políticos. Exatamente o que Scantofani disse. A gente só não pode separar uma coisa, que daqui a pouco nós vamos achar que as 104 pessoas se suicidaram e que seus novos padres das paróquias sejam os dois citados. Não é assim, nós não somos ingênuos. Eu, no caso, tenho cuidado com a informação. Eu não chamo ninguém de ladrão, sem que as pessoas já tenham a prova, que esteja condenado ali por prudência. Então, só para que não se pareça que essa bancada aqui é de uma ingenuidade, de que não houve o golpe de 64, que não desapareceram pessoas, não morreram pessoas, sim. Agora, se eu não posso... Que foram assassinadas, sim. Agora, se eu não posso dizer que foi a Magda, eu não vou vir aqui nessa bancada por ideologia, e é isso que me criticam, é porque eu não me posiciono ideologicamente sobre as mortes, e eu não vou afirmar que foi A ou que foi B. Por isso a minha isenção em relação ao documento. O general Mourão teve a mesma preocupação. Agora, a preocupação também tem o Rafael Correia, quando ele diz o seguinte: em meio ao capitalismo exacerbado, é impressionante como nos protestos se unem funcionários públicos, desempregados e, para mim, as estrelas dos protestos, que são os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que esnobam o seu conhecimento por uma causa legítima. Vocês veem assim os movimentos, os protestos? Não vejo nada. Eu vejo uma confusão, né, dona Mari? Cada um está procurando botar alguma coisa para ele, as pessoas só olham o seu próprio umbigo, as pessoas não estão preocupadas com o país. Quem é que se preocupa com... Quem é que está falando do país, afinal? Ninguém fala no país. Ninguém fala no país. Arrumar um empreguinho para um amigo, um apaniguado, um áulico, sei lá o quê. Apaniguado, eu adoro muito apaniguado. Um apaniguado, meu amigo, meu irmão. Para com isso, alguém é trouxa. Quem é? Ontem eu falei aqui, já fui criticado. Qual é o projeto que os candidatos à presidência da República estão apresentando? O que eles estão dizendo? Absolutamente nada. Não começou a campanha. Mas, poxa, estão aí. O Álvaro Dias esteve aqui, aqui na Grande Porto Alegre, sei lá o quê, o outro teve lá, e aí, o João Amoedo, do Partido Novo, que diz que tem um problema. Onde é que está isso? A gente quer ver, todos nós queremos ver. Todos nós queremos compactuar com o Brasil moderno, em que as pessoas pensem no país, né? Eu recito mais uma vez a grande frase do Kennedy. Ele disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Lá nos Estados Unidos, você serve o país. Aqui, você se serve do país. Mari, quando eu te ouvindo, eu aprendendo contigo quando tu falas, eu estava olhando aqui a notícia do rei Arthur, que está foragido, procurado pela Interpol. O rei Arthur, ele chegou... Vamos falar quem é o rei Arthur. O rei Arthur foi pego lá no Rio de Janeiro pela delação, pela feliz delação que fez alguém lá e entregou todo mundo lá, e pegou o Sérgio Cabral, e o rei Arthur, ele detinha 3 bilhões... Mário, eu vou repetir o número. 3 bi. Esse é 3 bi mesmo. Ele detinha 3 bilhões em contratos com o governo do estado do Rio de Janeiro. Ele detinha 36 empresas em negócios dos mais diversos tipos. E olha a evolução patrimonial, Mário. Eu não sei como é que eu e tu trabalhamos, e o nosso patrimônio não tem nem perto a avaliação que teve o rei Arthur. Coroa, ele é o rei. Em 2006, ele tinha um patrimônio que já era significativo, de 17 milhões. Em 2011, Magda, 5 anos depois, ele tinha 256 milhões de patrimônio
patrimônio. E mora hoje, florescido num condomínio de muito luxo que vale 14 milhões em Miami, né? Os vizinhos com vergonha dele, porque ele está procurado pela polícia lá, então volta e meia vem Interpol, ele se esconde, corre para lá, corre para cá e os vizinhos importunados, então ele não é nem bem quisto no condomínio que está lá, né? Então esses são os exemplos, Mari. Esses são os exemplos ruins, resultados disso aí tudo que a gente está vendo. Mas tem um senhor aí que foi presidente, a conta dele tinha 22 milhões na conta, né? Você vê, né? 22 milhões. É dinheiro. Falando em dinheiro, deixa eu fazer aqui uma chateação, uma reclamação do André Antoniazzi de Esteio. Ele diz o seguinte: ele nos dá os cumprimentos pela nova aquisição, que é o Ruschel. Só tem um problema. Quando o Vitorino voltar, o resto da bancada não vai falar mais de verdade. Mas vamos ao caso. Sobre os bancos, os mesmos só criam problemas para clientes simples que movimentam sua conta com salário. Aí eles sobretaxam, além de quererem saber para que e de onde vem aquela merreca que tu movimenta lá. Empréstimo para assalariado, nem se fala. Entrar nas portas giratórias, se tu tiver umas moedas de 10 centavos, eles fazem quase você tirar a roupa para ver que está com 10 centavos no bolso. Bandidos entram armados na maior moleza. Se você for cliente premium, como chama aí, só falta te carregar no colo. Tua conta não tem taxa nenhuma, empréstimos uma barbada, tu movimenta milhões e eles nunca veem nada. Esta aí são as nossas instituições financeiras. Abraços, André Antoniazzi de Esteio. Aí eu junto a este desacato, desagravo do André Antoniazzi, e ele está coberto de razão, com a notícia que hoje está nos jornais, enfim, que a gente ouve toda hora. Os grandes bancos de capital aberto no país conseguiram pela primeira vez desde o começo da crise, em meados de 2015, entregar resultados maiores que os gastos com calotes em um trimestre. Como é que é isso? Vamos explicar Como é que isso funciona? Como é que eu vou explicar para o seu André? Essa notícia chega a ser um deboche. Essa notícia chega a ser um deboche. Porque quer se passar a ideia de que pobre dos bancos... A notícia, pegando analiticamente, é o seguinte: o que eles aferem de lucro com o rendimento dos dinheiros empatou com o que eles perderam com o passivo que eles amealharam. Mentira. O que eles não contam é os lucros bilionários e fantásticos que eles têm, usando o dinheiro que eu deposito lá de graça, usando as taxas hoje que o Mário ontem lembrou para fazer um saque do teu dinheiro. 2,40 tu pagas hoje. Então eu quero te dizer, Magda, eu quero te dizer que o lucro dos bancos, mesmo com isso aí, com esse queixume, porque isso é notícia que a gente recebe, tem que saber fazer a leitura dela, né? De como essa leitura chega. Pobre dos bancos. Então eles agora empataram, eles vão ganhar o que perderam. O lucro dos bancos vai subir 13%, senhores. 13%. E focando que os bancos, quando fazem um empréstimo ao senhor, à senhora, meu amigo, minha amiga, eles embutem ali um seguro. Um seguro eles não perdem nunca. Por isso que o Brasil, como diria o Gustavo Barroso, é uma colônia de banqueiros. Nós somos uma colônia de banqueiros. E não pensem que os bancos não estão por detrás de todo o movimento político. Eles já têm o candidato deles. Já tem o candidato deles. Só não sei quem é. Essa questão que tem aparecido com a Lava Jato e esses depoimentos, a gente tem conseguido ver, porque a gente sabia, a gente sabia como eles operavam, mas a gente nunca tinha visto eles declarando. E hoje nas delações eles dizem assim: não, por que o senhor botava dinheiro nos 3 candidatos? Porque nós queríamos estar de bem com os 3, né? Então, com aquele a gente botou um pouquinho mais, porque ele estava na frente das pesquisas. Sim. O outro a gente botou, mas a gente não se descuidava. Eles premiavam até o terceiro, vai que na reta final ele deu um sprint lá e ganha a eleição, né? Então, era tudo remunerado, como a gente disse aqui, buscando uma contraprestação, porque ninguém dá nada sem tirar. Então, não se preocupe, você que ficou com pena dos bancos agora, que só agora equiparou
os prejuízos dos calotes aos rendimentos, que tem uma série de outras rubricas que eles não contaram, que é exatamente para tu ter uma taxa para abrir a conta, uma taxa de manutenção, uma taxa para tu fazeres, deixares o teu dinheiro lá a juros zero, que eles aplicam a 12, 13% em cartão de crédito, e isso aí permite que 12 ou 13 pessoas não paguem, Mari, e ainda dá lucro, porque uma pagando é tão extraordinária a taxa cobrada. Nós contamos ontem, 293% de cobram os bancos, e o percentual no Brasil está 3% ao ano. Olha que diferença. Então dá para ter muito calote, vai dar lucro. Eu antecipadamente, dona Magda, eu vou lhe pedir uma licença para segunda-feira eu trazer um pequeno travesseiro. Por quê? Para colocar o rosto e dormir aqui, porque com o Vitorino aqui, o senhor Ruxa na ponta... Não, isso não vai acontecer. O Chicão também vai trazer um... Não, eu acho que a bancada tem que adotar o seguinte, X minutos para cada um. Eu acho também. Porque aí cada um é um debate. E outra coisa, que vocês não podem mais implicar e brigar. Tu não pode mais bater boca com o Vitorino, porque aí tu esculhamba tudo. Ele tem ciúme de mim. Eu sei, então fica ciente disso. Não, ele gostaria de ser o Chicão. Ele já falou isso para mim pessoalmente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falou também? Boa noite, bancada. Primeiro eu quero pedir a vocês que vocês tenham bastante paciência comigo, porque eu estou conduzindo o programa, lendo e-mail, tentando ler os WhatsApps, né? Porque a gente está sem o Vitorino e as pessoas que estão perguntando pela Carla, a Carla entrou em férias. Dona Magda, eu queria só dar uma dica fashion. Hoje eu estou usando um relógio francês. É raríssima a relojaria francesa. Todo mundo diz assim, Patek Philippe é francês, Cartier é francês. Não, marcas francesas fabricadas na Suíça. O relógio francês não é comercializado no mundo, o único lugar no sul, Oxygen, nem existe para vender. E vou dar uma letra para a mulher que andar com um relógio top. O relógio mais legal para a mulher no planeta é o Lady Just da Rolex. Era o relógio que a Lady Di estava quando tinha sido morta por aquele acidente. Esse é o número 1. É um relógio que nem tem quase para vender, porque é caríssimo. O resto, que a mulher fica legal num patamar abaixo, é Movado, Bulova, Michael Kors e Guess Collection. Falando da Guess, a Guess dos irmãos Marciano vão me mandar um relógio de Los Angeles com o nome dele, Paul Marciano, que é o dono da Guess, que eu já fui vestido durante muitos anos por essa grife aqui no Rio Grande do Sul, quando a Jaqueline Boff, que é amiga da Magda, era dona da loja, dona da marca Guess. E a Guess saiu do mercado e é uma das grifes mais top do mundo, a Guess. Eu tenho muitas saudades da Jaque, mas assim, uma filha dela tá trabalhando, tá vivendo na Itália, né? Enfim. Olha aqui, ó, já que tu estás falando, assim, ó, boa noite, bancada, concordo plenamente com o Chicão em relação à falsa democracia que vivemos hoje. Pois na ditadura, quando você era um cidadão trabalhador, não tinha problemas com os militares e tínhamos um país mais justo, onde podíamos sair à rua sem sofrer violência. Aí eles que vão votar no Bolsonaro, pois é a única esperança de melhorar e começar a acabar com esta bandidagem. Ela, não é ele, é a Lúcia de Alvorada. E essa revelação vai aumentar o número de eleitores do Bolsonaro. Pois é, eu tenho certeza que não, mas eu acho pode, que sim. Né? Pode. Eu acho que sim, porque muita gente, bandido. Por isso que o general Mourão disse que coincidência que essas coisas estão acontecendo só agora. Ele é muito lúcido. Ele é muito lúcido. Impressionante. Muito lúcido mesmo. Mesmo. Esse menino não fica acanhado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu preciso fazer um comentário, assim... bobaginha. Vamos passar. Bobaginha. Olhe a camisa que esse rapaz está usando. Tu poderia afastar a tua gravata? Ele pode ser melhor combinandinho, olha só. Que luxo! É quando eu sou de É um homem de rara elegância. Quando eu sou de E o mais importante, ele anda com essa elegância de moto. Imagina, isso é uma prova para todos os advogados. Vocês têm que ser fashion. O Ruxa é fashion. Não pode ser aquele advogado com aquela roupa de tergal, aquele externo nada a ver, gravataço aqui. Tem que ser Ruxa. Não, e assim, eu quero dizer para vocês, ele está usando uma calça jeans.
Toda Ele rasgada. está com toda essa parte de cima assim e com uma calça jeans. Toda e ficou rasgada. maravilhoso. Sabe que aquela apresentadora Vesga, que conhece? Vesga. Que segundo o Jô Soares é a apresentadora mais feia do Brasil, Ele que é disse minha pra ela, amiga. assim. Ela disse que, olha aqui, o padre tá becado. O padre é Ela acha que tu parecido com o padre. Não é Mas que ela o é vesga, cabelinho. não se preocupa. Ela vê dois Ela é luxos. vesga, ela não tá... Ela vê dois. Ele tá com Querida. o torso... É muito chique. Querida, O senhor muito tá, chique pra o ela. senhor tá com o torso hercúleo. Que é isso? Mas ele tem o torso hercúleo, por isso que ele fala. pode fazer essa combinação. Ele é um cara... Mas ele o é um Chicão cara- não tem? Não, eu vou dizer uma coisa. Não- Quem não não me tem põe o nessa corpo parada. hercúleo, pode botar um... E o Vitorino? Um Armani, Não, o Vitorino- um Saint Laurent, Eu não botar o posso que for, falar que nem do fica bem. Vitorino, nem do Zé Colmeia. Tu tá proibido Entendeu? dizer esse Tô nome, falando, proibido. proibido. Olha a justiça, Pela olha a justiça, diretora. olha a justiça. Na verdade, eu quero comemorar que entre os desaparecidos do incêndio que houve em São Paulo, surgiu apareceu um que Ai, estava na graças a lista Deus, de eu vi, desaparecidos. eu vi. Mas o brasileiro não perde a viagem, né? Ele apareceu lá e foi dar um depoimento, ele estava na lista, e todo mundo consternado, e os familiares procurando, e ele daqui a pouco se apresentou na delegacia. Não, eu sou o fulano e estou vivo. E aí contou por que tinha viajou, havido. viajou. Ele tinha ido tomar uma cerveja, a declaração oficial dele. Fui tomar uma cerveja com os amigos, saí do prédio 2, 3 minutos antes do acidente. E aí as redes sociais passaram o dia inteiro dizendo, viu como tomar cerveja salva a vida da gente. O brasileiro Ai, que não maravilha. perde. Guria, O brasileiro essa não nossa perde. cerveja de amanhã O tá brasileiro liberada. não perde. O Brasil não perde a viagem, né? Dona Magda. O Ruschel está fashion, parece um pastor anglicano do Missouri. O Rafa Mezenga, isso é ciúmes do Rafa Mezenga, do O Rui vai ser Missouri. o novo pastor. Vamos lá, vamos Não, lá, eu só não Marcelo. posso. Exatamente aí sim, como eu não tenho a formação religiosa e não é bem a minha área, este é o único elogio que eu não posso receber, nem de pastor, nem de padre, nada, porque não é bem a minha praia. Mas o senhor já deu a bênção a alguém, né? Não. Já recebeu bênção? Tenho dado aquilo que tenho, mas a Eu bênção acho não. que ela já deu muita extremunção. Quando ele disse assim, querida, aqui, ó, deu, acabou. Deu, Te dá vai, extremunção, tá morta. Insisto, eu tenho dado aquilo Comigo que tenho. a mulher que não cai é. de nível social. Ela sai do nível vai e vai Parecido com pro o B. Vitorino. As pessoas ligaram hoje para a Rádio Pampa. Hoje é sexta-feira, podia indicar um verdade, as livro. ligações. Mas o senhor está querendo me desconstruir aqui com o senhor junto Todo com o mundo só Vitor. liga pra Grenal aqui. Não, aqui tem as outras rádios, a Caiçara, tem outras rádios, aqui é 104, né, o Dourado, temos muitas rádios aqui no grupo. E aí eu trouxe um dos meus livros favoritos, Charles Dickens, Oliver Twist. Gostaria de mostrar a capa desse livro, é um livro fantástico, uma encadernação muito bonita, mas bonito é o que está escrito aqui dentro. Esse cidadão, Charles Dickens, foi um grande autor popular do século XIX na Inglaterra, Oliver Twist. Ele era muito preocupado com os meninos, as crianças pobres que moravam nas cercanias de Londres, porque dentro no centro da cidade ninguém poderia morar, evidentemente, pessoas muito pobres, meninos pobres. Então, através de Contos de Natal, por exemplo, que é outro livro fantástico dele, eu tomei nota de outro livro, o David Copperfield, foi outro clássico também, assinado por ele. Então, ele tinha essa grande preocupação de mostrar a vileza das crianças que não tinham origem nobre, que não tinham um berço, né, para estudar e para crescer na vida e se tornarem cidadãos britânicos de primeira categoria. Então, ele mostra com muita clareza isso, mostra a sutileza e mostra o anacronismo da sociedade vitoriana, porque ele viveu na época da Rainha Vitória, que foi a segunda rainha mais longeva a ocupar o trono. A primeira é a Rainha Elizabeth, todo mundo sabe, mas a Rainha Vitória, que construiu e que plasmou esse grande império britânico, que começa com a Rainha Elizabeth I, que era filha de Ana Bolena e de Henrique VIII. Esta, sim, foi a grande artífice das conquistas do Império Britânico. Nesta época em que Charles Dickens escrevia esses livros, né, e com uma absoluta beleza, riqueza de detalhes, você sabe que às vezes o sentimento da inveja, meu caro Ruschel, é um sentimento muito feio, né? Mas me dá uma pontinha de inveja quando eu abro um livro desse e vejo ele falar de uma pedra, falar de uma árvore, falar de um sentimento com uma clareza. Parece que você está vendo a pessoa, ouvindo a pessoa, você está assistindo ou está do lado da pessoa. Mas então era um gênio. Dizem que esta inveja
inveja é uma inveja branca. Pode Dizem ser. que esta inveja é uma inveja branca. Então, eu recomendo para você, esse é um livro barato que você vai encontrar num sebo, aí você vai pagar o quê? 12, 15 reais, talvez até menos. Eu recomendo no fim de semana o cara lê o livro. Sim, passou. Mais do que numa balada. Mas eu, sinceramente, acho mais produtivo do que Prefere uma balada. o livro que o cara ir na balada. Marne, eu não gosto de fazer citações sem saber o autor, mas a inveja é o charco de todos os males. A frase não é minha. Dos bares? De todos os males. Ah, dos bares. Não, ele até anda pelos bares, mas não é. Eu sou o cara que mais recebo inveja aqui. Inclusive, amanhã estou no Pai Paulinho. Toda semana eles passam um galo em mim. E o galo morre. Porque vai o galo morre. O galo! O galo não sobrevive. Porque vai tanta inveja. O galo ele começa a cabeça dele, quando o galo chega na cintura, o galo está O galo já tá estruturado, morto. duro, congelado. Que é tanta energia negativa de inveja. Aí eu quero os olhos. Só inveja. Tá, mas deixa eu eu preciso limpar minha barra aqui, eu preciso limpar. Eu fui convidado para um aniversário, não pude comparecer, Por que você não pediu pra gente representar o Chicão? A minha querida Diva Campos, uma doutora espetacular de um conhecimento... A gente iria, eu e a Magda. Não duvido, amiguinho tá não duvido, falando, não a gente não duvido. fala junto com a Foi uma colega. grandiosa festa no Rambla, lotou a casa, um evento, e eu não estava na cidade, E a não luz pude, era gato, não não? pude Tava comparecer. Não. iluminado? Ai, essa Magda aí. A dona Cida Lima de Camaquã. Magda, de Camaquã, nós temos telespectador por todo. A dona Cida Lima de Camaquã. Reencontrei a Circe Oliveira, oriunda da querida Estética Mara lá. Foi cabeleireira lá, começou a carreira lá e me viu no programa e mandou um WhatsApp. Tô vendo, que legal, Circe. Que bom ter te tornado uma profissional e ter seguido e estar tão bem. E a dona Helena Samson de Borba, que a sua filha mandou. Só manda aí que a mãe está assistindo e assiste todos os dias. Então me desonerei. Deixa eu dizer uma coisa. O Eleandro aqui. Martins Teles diz assim: parabéns pelo programa. Minha mãe e eu assistimos todos os dias. Um abraço para vocês todos. Então, já que tu tá na hora do. Mas, dona Magda, a Rochelle é a minha personal de sobrancelhas, cílios e o rosto. Ela vai, na segunda-feira, levar uma massoterapeuta. Agora eu vou ter uma massagista particular em casa toda semana. Por isso que tem inveja. Por isso que os outros têm inveja dele. Tá aí. Balda. Balda. O Martin sabe o que é balda. Não é que dão muita balda pra ele, Martin. Ele é baldoso. Ele é baldoso. Depois que ele foi o bebê Johnson, ele ficou o bebê Johnson. Mas em que década foi? Porque eu tinha 2 anos. Ah, tu tinha 2 anos. 63. 63, tá. Então tá aí, bate, porque andaram fazendo umas contas. Andaram fazendo umas contas aí, mano, que aí se levantou suspeita sobre a idade do Chicão. Mas não, agora eu esclareci. O Chicão ele tinha 2 anos. Eu não posso ter. Não mexo na idade do Chicão. O Chicão nasceu em 60, ele tem 58. 58, se ele tinha 2 anos em 63, ele tinha... Olha ali. Tá aí, ó. Vazou agora o Ruge é vovô. O Ruge não tá dando mandrake? Eu sou de 1957. Eu sou antigo. Mas ele passa alguma coisa no cabelo também? Passa. E ele faz mecha. Se continuarem implicando comigo, eu vou trazer minha foto para mostrar que a franja é original e ela vem desde os 3 anos de idade. Se a minha apresentadora me autorizar ao vivo, que eu traga minha foto segunda-feira do Vitorino original, eu vou trazer minha franja original. Tá, então traz. Tá, deixa eu só... Já que tu falasse em algumas pessoas que nos assistem, eu quero dizer que hoje, para variar, fui no Zafari fazer compras e aí fui abordada pelo nosso telespectador... não. Eu anotei o nome da pessoa. Eu tô anotando, mano. Alessio. O Alessio. Aí o Alessio começou a conversar. E eu comendo um pão, abri o pacote, comia pão, porque eu não almocei. Come no supermercado, tem gente que come e não paga. Não, vai comer. Não. Comendo. Eu tinha 4 pãezinhos e estava comendo um que eu estava com fome. Aí o seu Alessio começou a conversar comigo e, na verdade, ele queria... Porque ele nos adora, te adora, Chicão, apesar de ser... Eu digo, mas ele não é tão bom assim. Ele disse, mas eu gosto do Chicão, tá bom. Então o seu Alessio gosta de ti. E aí o seu Alessio conversou. Na verdade, ele queria saber como é que ele fazia para se comunicar conosco. E a coisa mais querida ele. Aí eu expliquei, ensinei ele a passar um e-mail. Eu digo, o senhor tem e-mail? Aí agora eu estou procurando aqui, não sei se ele vai mandar hoje ou outro dia. E depois, na caixa, eu estou ali pagando e tem um casal esperando. Daqui a pouco o senhor me olha, o seu Humberto. Ele me olha assim, ele disse, tu é a Magda, né? Eu disse, sou. Deixa eu te dar um abraço, porque eu gosto muito de ti, não sei o quê. Começou a falar, e falou, porque assiste. Aí ele olhou para a esposa e disse assim,
ela não deixa eu assistir o programa. Aliás, ela não deixa eu assistir. Eu disse, por que a senhora faz isso? E ela bem quieta. Aí ele disse, não, porque não sei quem, falou de todos. Aí ela disse assim, ela disse assim, eu não gosto, tem muito comercial. Eu digo, tem informação. É feio. Não tem comercial. Eu disse, mentir é feio, a senhora tá mentindo na frente das meninas aqui do caixa. E olha, tu tava dele comendo, né? Eu já tinha comido pão, já tinha comido todo o pão. Aí foi muito engraçado, ele começou a rir. Ela disse, ele vê sempre, não quer largar aquele programa de vocês. Eu digo, mas não diga que a senhora não gosta porque não tem, porque a senhora não vê. E a senhora não vê porque a senhora não quer, porque não tem propaganda no nosso programa. Mas inclusive, então vamos dar um abraço duplo pra ele. Como é que é o nome dele? Ele é o seu Humberto. O seu Humberto. O seu Humberto. Ô, seu Humberto. Seu Humberto Valente. Agora, tu pagaria $10 mil por um relógio? 40 mil não, né? É muito caro, né? A Valécia Jäger disse que o relógio mais legal para a mulher é o Jäger Electroc. Mas esse relógio de Jäger Electroc é muito dinheiro, $10 mil lá fora. Olha, eu não sei nem somar esse dinheiro, nem contar, não vou poder comprar. Tu guarda em casa. O meu cartão de crédito só vai até 1.500. Mas diz que tu chega no 300 e pá! Não veio 300. Pagou! Marlon Barcelos, notícia importante. A dona Raquel Doge, nossa procuradora-geral, doutora Raquel Doge da República, que está tendo uma conduta realmente fantástica, né? Por tudo que ela tem feito. E agora ela pede que o processo de Bolsonaro contra o Jean Willis tenha continuidade. Por quê? Eu vou dar os termos que o Jean Willis... Isso foi muito desagradável. Não, eu vou dar os termos... Fora a Cusparada. Não, mas espera um pouquinho. A Cusparada foi de menos. Ele disse o seguinte, ele chamou o Bolsonaro de fascista, racista, burro, corrupto, ignorante, desqualificado e canalha. Porra, como é que é? Eu vou repetir tudo de novo. O Jean Willis chamou o Bolsonaro de fascista, racista, burro, corrupto, ignorante, desqualificado e canalha, entre outros. Porque aqui não tem o rosário, né? Deixou um rosário de palavras ofensivas ao Bolsonaro. Não pode isso aí. Então, está indo para o ministro Celso de Mello, né? Doge entende que o processo deve seguir adiante. O Willis acusou Bolsonaro de ter lavado dinheiro da JBS. Ainda mais, né? O Bolsonaro não tem nada contra ele. Não tem nada. Pode ter o temperamento, mas é ele. Ele é autêntico. Eu não estou fazendo campanha para o Bolsonaro, nada. Não estou fazendo, mas ele é autêntico. E eu prefiro tratar com uma pessoa autêntica que com uma pessoa dissimulada. Concordo contigo, Marlon, gênero e número. E eu vou dizer uma coisa, os nossos telespectadores estão fazendo terrorismo conosco para a volta do Gustavo Vitorino. A Débora Santos de Novo Hamburgo, que sempre é muito engraçada, espirituosa, diz, boa noite, queridos. Vocês têm 30 minutos para discutir, debater, discordar e comentar o que quiserem. Porque na segunda o Vitorino retorna e quem falou, falou. Quem não falou, não fala nunca mais. Adoro vocês, abraços. Mas é bem isso que a Débora tá brincando. Isso aí, Cantofani. O Vitorino chegando, é isso aí. Eu já não pode nem dizer o nome dele, né? Não, sabe, você vai ter que determinar o tempo de cada um, né? Senão vai ser uma evasão total. Dona Magda, eu descobri outro Nobel ganho por um português. Ai, meu Deus, quem? Por um português, um Deve médico. ser literatura. Não, que literatura nada. Até escrevi o nome dele aqui, deixa eu decifrar a minha própria letra. Dr. Egas Muniz recebeu o Nobel de Medicina por ter criado a lobotomia, que está em desuso hoje. Recebeu em 1949 o Nobel de Medicina, o doutor Egas Muniz, português. Portugal. E o Brasil nunca ganhou. Nunca, nada. Absurdo isso. Ruxo, vamos lá. Magda, vamos lá na tua agenda aí, nós temos que... O dono da Dolly foi preso por fraude fiscal. Que vergonha, né? Em São Paulo. 4 bilhões. 4 bilhões. O valor é extraordinário, é um valor que foge. Que é a acusação dele? De fraude fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mas há um critério objetivo que fizeram para levá-lo à prisão, né? Esta prisão preventiva. Ele tinha todo aquele corpo de funcionários dele, como esses encargos estavam todos atrasados, essa empresa própria, eles não dizem, Mari, mas na verdade eles querem implodir a empresa. Então o que tu faz?
faz? Tu abre uma empresa nova, transfere os funcionários para lá e aqueles encargos ficarão sem haver a contraprestação, né? Então o valor chegou a essa quantia extraordinária aí, e aí fizeram a busca e apreensão dele, lá localizaram 2 helicópteros, 4 carros de luxo. Ferrari, inclusive. E aí dinheiro de tudo que chamou atenção, foi que tinha libra esterlina, tinha dólar americano, dólar francês, tinha euro, tinha até reais tinha. Agora o dólar francês é demais também. O dólar canadense. O dólar canadense. A minha misturei as nacionalidades das moedas. É tanta moeda, né? Mas, na verdade, é isso. Eles estavam preparando, eles conseguiram antever o preparo, que era fugar para uma nova empresa, deixar mais uma vez o erário público com este passivo extraordinário e gozar dessas fortunas aí que comportam, como a gente viu aí, helicópteros, Ferraris e etc. Muito bem. Marli Barcelos, quem aniversaria? Hoje temos pouquíssimos aniversariantes, mas eu só gostaria de um fato histórico. Por favor, né? conte. Em 330, olha, veja quanto tempo, o Bizâncio, né? O famoso Império de Bizâncio, dá o nome de Nova Roma a Constantinopla, que hoje é Istambul. Então, muitas pessoas não sabem que o nome de Constantinopla, antes de ser Constantinopla, foi Constantinopla, Nova Roma, e depois volta a ser Constantinopla, e depois do Império Otomano do Oriente. Isso. E do Império Otomano, ela passa a ser Istambul, né? Com o final do Império de Bizâncio, com a morte do último Constantino, um império que durou 1000 anos. Mas vamos aos aniversariantes. Bidu Sayão, soprano brasileira, que viveu muitos anos no exterior, nos Estados Unidos. O Rubem Fonseca, que era escritor e roteirista de cinema brasileiro, que eu tive o privilégio de conhecer no Rio de Janeiro. Carlinhos Lira. Carlinhos Lira fez grandes composições junto com o Vinícius de Moraes, depois fez composições também com outros compositores, com outros letristas, né? Porque o Vinícius era letrista, né? E o Carlos Lira também fazia letras, mas fazia principalmente músicas, né? E foi casado com uma americana chamada Kate Lira. Sim. Ela ficou muito famosa, do vocês brasileiro lembram? Tão bonzinho. Tão bonzinho, aquela gata lindíssima, muito bonita, Kate Lira. Não é só pelo brasileiro tão bonzinho. Ela era linda, ela era um monumento, mesmo, né? Maravilhosa. Ela pegou, se divorciou, acho que ficou meio pobre, como diz o Chicão, ela voltou para os Estados Unidos. De onde ela não deveria ter saído. Beth Mendes, atriz brasileira, essa é petista roxa, hein? Completando 69 anos de idade. Me lembro dela... Mas tá acabadaça, hein? Tá. Não, me lembro dela participando das novelas da antiga TV Tupi, ali no Sumaré. Os estúdios ficavam no Sumaré, que é um bairro nobre de São Paulo, ficava ali, que era a cidade do rádio e da televisão. Então, isso aí se dizia na antiga Rádio Tupi de São Paulo, etc. A Rádio Tupi, São Paulo, a cidade do rádio, da TV Tupi, aquelas coisas todas. Tinha um tipo de um rádio já anacrônico para os dias atuais. Então, ela ficou famosa ali com as primeiras novelas que foram produzidas pela Rede Tupi. Outro aniversariante é o jornalista brasileiro Carlos Tramontina, que completa hoje 62 anos de idade. Tramontina. Ele é um excelente jornalista. Então, aí os aniversariantes muito poucos hoje. Olha aqui, ó. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, determinou redução de tarifa nos pedágios da Freeway. Aí teve um desencontro aí, eles criaram uma expectativa, não atingiu a expectativa, eles tinham um prazo para fazer as coisas, como é que é isso? Na verdade, a notícia ela é boa, né? Pra gente que tem que estar... Sim, teoricamente, porque vai baixar o nosso... Primeiro, porque vai baixar mais. Foi feito um recálculo. Quando houve a primeira redução, não se dimensionou que aumentaria o número de veículos na estrada. Então, acabou havendo uma receita maior, e então isso vai permitir com que baixe. E ainda não se tem o cálculo pronto, deste plus que se recebeu a mais nos cálculos, então poderá oportunizar um pouco mais ainda que baixe as tarifas. Então está se aguardando a definição desses valores. Então em duas coisas. Um, porque conseguiu reduzir mais ainda o valor, e segundo, porque pelo movimento gerou um lucro que está acumulado na estrada. A determinação do conselheiro do tribunal
do TCU, ele diz o seguinte, primeiro que ele deu 10 dias para a ANT corrigir o cálculo da tarifa do pedágio com base em números e percentuais apurados pela fiscalização. Ponto 1. O novo valor deve ainda incluir a compensação do que foi pago a mais pelos usuários, desde o mês de julho do ano passado, já que seria inviável a Concepa devolver a diferença a cada motorista. Exatamente. Olha, a determinação dele é muito boa, né? É uma bela notícia. Em 10 dias é um prazo rápido, né? Logo vai ter esse valor aí e vai dar mais uma diferença significativa. Agora, eu acho, viu, dona Magda, não querer fazer demagogia, nada, eu acho que o pedágio da Freeway está justo. Eu acho que é injusto os pedágios em sequência que tem até tu chegar no Uruguai. Aí eu acho injusto. Porque para você chegar até o Chuí, você passa por tanto até pedágio... Até Pelotas são 4. Tu gasta quase R$70 de pedágio. Eu acho que o da Freeway é justo. Tem um serviço legal, telefone, de ambulância, é policiada a estrada está sempre sendo inovada. Vai daqui a Pelotas para ver o que tem de buracada ali, Camacuã ali. Aquilo ali que é um pedágio. Essa duplicação, a duplicação lá em Pelotas até hoje não existe, é ficção. Então, o da Freeway eu acho justo o pedágio. Eu não discordo de ti, eu só digo que cada estrada tem a sua contabilidade. Ela deve ter um pedágio, só que exatamente essas empresas que são pedágios de empresas privadas que aferem o lucro. E provavelmente não está havendo uma fiscalização porque o lucro me parece ser exacerbado, né? Aquele pedágio que vai para Gramado também, esse é caríssimo. O pedágio que vai para Gramado no ida e volta, você gasta o que gasta de gasolina num carro popular. De moto, então, sai ganhando. E não oferece nada. Nada. Os acostamentos continuam igual, mal sinalizada a estrada, não tem serviço de ambulância que nem da Freeway, posto de telefone. Nenhuma estrada nossa tem. Apenas a Freeway. Essa para Gramado é um mandrake, Gramado. Agora, o mais interessante de tudo é que o governo federal, com o nosso dinheiro, constrói as estradas para entregar para uma empresa, para a empresa cobrar para fazer a manutenção. Então, por que eu não entendo isso aí? Se tu diz engraçado, isso é coisa de canalha. O Chicão tem razão. Mandrake, negócio de mandrake. Dona Magda, hoje eu estava me lembrando, né, na minha ida, assim, lá em Portugal, na época, eu resolvi conhecer como é que se faz a cortiça. Me lembrei agora, né? Até tomei nota aqui. A cortiça, ela é dessa grossura, assim, mais ou menos dessa grossura. Ela é extraída do carvalho. Do carvalho. Então, eles cortam aquilo, eles têm uma máquina que poda aquilo ali e deixa pelado, deixa careca. Deixa careca o tronco ali, o tronco da árvore. Então, dali eles extraem aquilo, vai para um processo de secamento, sei lá como se chama e tal, e dali eles começam a cortar. Então, é mais ou menos dessa grossura. Aí, eles deixam a árvore, depois de X tempo, anos, ela volta a ter a mesma cortina e a mesma casca e novamente ela autorrepõe. É uma coisa fantástica. Eu nunca tinha visto isso. E por que estão acabando com as cortiças? Porque é caro e tem uma indústria que cuida disso. Existem uns funcionários que são altamente especializados para extrair esta cortiça e depois para produzir as rolhas. Hoje estão fazendo muita rolha de plástico, né? Não é rolha, né? Não é rolha. Não é uma tampa, sei lá. Não é rolha. Rolha é isso que tu está falando. E segundo um senhor que eu conversei lá, ele me disse, nós somos aqui em Portugal os maiores produtores do mundo. Ele falou, do mundo, né? De rolhas. Eles puxam aquele R, não né? É pomba. De rolhas, né? Olha aqui, ó. Boa noite. Meu esposo assiste sempre vocês. E eu brigava muito com ele. Porque vocês gritam muito. Mas um dia parei e assisti vocês e me apaixonei. É muito bom. Adoro o Chicão e o Vitorino. Acho que a Magda tem uma coragem por conseguir botar ordem. Meu nome é Rose e meu esposo chama Mauro Cohen. Prazer, obrigada. Eles devem assistir no horário da meia-noite, porque a gritaria acordava ela, deve querer dormir, né? Magda, eu posso dar uma notícia aqui que é sobre o Rio de Janeiro, do Marne, que é o caso Marielle, que tem duas novidades. Uma, que está o Ministério Público e a polícia lá está negociando a delação premiada daquela testemunha, porque ela vai contar realmente o que aconteceu. Porque eles fizeram ontem, eles simularam
simularam tudo, né? Isso, essa é a segunda notícia. Tá, ok. Houve a tentativa de acertar a delação. Essa está sendo trabalhada e poderá elucidar tudo. Paralelo a isso, houve a reconstituição, quase 5 horas de reconstituição, levaram as 4 testemunhas lá para assistir, para ver se elas se lembravam de alguma outra coisa. Uma mega operação envolveu mais de 200 policiais, entre polícia civil, polícia militar, guarda municipal. É impressionante, né? Então, está chegando bem perto de elucidar. De elucidar definitivamente. Eu vou torcer para essa delação, porque essa delação vai permitir que não se pegue só quem tramou, mas todo mundo que participou, porque há uma cadeia que a gente viu, né? Até em desligar câmeras lá. Tem muita gente envolvida nesse assassinato. Olha aqui, ó, Magda realmente pode parabenizar o jovem senhor Rochel pelo terno Slim Fit. Mais justo que o normal e o tom elegante do cinza. Ficou perfeito e de muito bom gosto. Sandrinha Poleto, beijos para todos. Sabe, Magda, que eu tenho uma camisa... É bem jovem, não precisa chamar de dono. Sabe que eu tenho uma camisaria pequena, artesanal, chamada X-T, que é produzida pela Gola, que faz a Lamartina Argentina. Sabia que Slim é raro usar? O homem, para usar Slim... Tem que ter corpo. Ele tem que ter um corpo pelo menos liso. É isso que eu tô dizendo. Tu põe um cara que tem barriga, Slim, começa a estourar botão. Fala em barriga, estoura botão, fica um horror. Primeiro, não tem roupa para homem que tem barriga Slim. Não tem, porque eles não cabem dentro das roupas. Não é verdade? Mesmo segurando a barriga. Eles não cabem dentro das roupas. Não cabe porque o corte da coisa é Slim. Não tem... a mulher repara muito Slim no homem, muito. Eles te deram uma camisa 12 pro Vitorino. Não, essa eu vou cantar. Camisa 12, tá cara. É uma camisa, cara, enorme. É uma camisa assim que... não tem animal que usa 12. Eu quero declarar só o urso. Olha aí, eu consegui deixar ele quietinho. Não batam. Eu me desincumbi da última tarefa que me foi dada, que era fazer a contagem regressiva da chegada do Vitorino. Terminou. Hoje é o dia 0. Segunda-feira ele estará conosco. Então, estou entregando essa atividade que recebi de contar os dias. A Magda Rochel é a fiel depositária dos esculachos, entre aspas, que não é uma palavra que eu gosto de usar, das críticas em relação ao Gustavo Vitorino. Agora, ele falou de camisa 12. Eu não falaria isso. O máximo é 6, 7. Mas não te lembra que ele falou que... Como é que é aquela história da comida? O que tu chamou ele? De costelão? Como é que tu chamou? Não sei, leitão. Chamou ele de leitão. Aí o seu Gustavo Vitorino... Não, o Mário não faria. Então eu queria fazer um apelo a Gustavo Vitorino, dona Magda. Ô, Gustavo Vitorino, você que é meu amigo de muitos anos... Não é mais. Agora, você mandou um e-mail para mim que eu levei na esportividade, porque eu sou o máximo do fair play. Agora, quem ele critica está aqui do lado. É verdade. Eu não. É verdade. Eu sei que você é o maior advogado que tem quando eu me cruzo contigo e você está com uma companhia feminina lá no Devassa, eu sempre venho dizer, esse é o cara. O sonho do Chicão... Tá mentindo para as pessoas? O sonho do Chicão é colocar o Vitorino no rolete. Tu não pode rir que ele vai te amaldiçoar. O que é o rolete? Terminou meu estágio agora. Isso aí, Paulo Sérgio Pinto, que falava isso aí, em volta da piscina, correndo um atrás do outro. Parou. Olha aqui, ó. Por onde andam os batedores de panela tão ativos no governo Dilma? Não deveriam estar nos parques e ruas batendo panela, protestando pelo que estamos vivendo neste governo golpista do Temer, onde a cada dia aumenta o desemprego, sem falar no preço da gasolina e demais produtos? Dilon Cabelo. Não deixa de ter razão, Dilon Cabelo. Porque a gasolina é aumentada na calada da noite, o dólar de dia, tudo manipulado pelo governo, não tem panelado. Eu faço um reto. Por que o pessoal do PT não faz, eles não fazem os panelaços, então? É isso Podia que ele fazer. Tá dizendo. Pois é, as pessoas têm que fazer, o país é Mas o pessoal democracia. que pediu para sair a Dilma também tem que fazer. Tem que fazer. Sim, mas ele está acusando quem não está fazendo. Então, todo mundo tem que... Alguém tem que iniciar o processo, né? O senhor disse que não vai denunciar a respeito do ICMS, o senhor e o senhor Vitorino vão lá para frente da Assembleia no ano que vem. Eu quero só ver. Nós vamos fazer para não votar nos deputados que votaram no tarifário. Só vai dar uma nominata aqui. Vamos dar. Eu e o Vitorino vamos dar. Eles não dormem desde Tudo bem, mas eu tô louco. Tá aí, então sobe a gasolina pro telespectador. E o telespectador covarde vai votar nesses caras. Nós vamos entregar Dona Magda, aqui. por favor, pergunte ao nosso bondoso Marne quando ele faz aniversário. Luiz de São Leopoldo. Todo mundo quer saber. É 8 de setembro.
Tu é patriota. Ele marcha. Ele marcha. Não, ele já marchou. Eu faço 6 de dezembro, agora vou fazer 61 daqui a 6 meses. Olha aqui, ó. Dona Ângela, não fique assim, Dona Ângela. Olha aqui, ó. Presta atenção, Dona Ângela. Está magoada conosco? Dona Ângela, não, ela me encheu de desaforo. Assim, ó, Dona Ângela, eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo que é muito complicado para mim. Então, a senhora tem que ter um pouco de paciência. Ela perguntou quem é o rei Arthur, mas tu já tinha explicado, eu acho. Sim. Obrigado por ter ficado sem resposta. Esse é um dos motivos que deixo de olhar o programa. Além do entojado Tofani se achar o máximo, me poupe, ter inveja dele, será que não tem espelho? Ela tá furiosa. Querida, a senhora está sendo injusta. Rei Arthur foi um rei mítico. Não é esse. Que pouca gente sabe se existiu na Távola Redonda. Falar de Rei Arthur, eu vou falar desse. Agora, outros Arthur eu não falo. Nem gosto desse nome, acho feio até. E explique que a tábua é uma mesa. É, uma mesa, explica para ela. Redonda. Não é quadrada a mesa, para ela. Nós citamos na notícia que era exatamente o Sérgio Cabral, um bandido. que montou uma quadrilha lá, e esse era o grande operador, tanto é que ele tinha 36 empresas no Rio de Janeiro, onde ele pegava em todos os contratos, em todas as áreas e aferiu esse lucro extraordinário que a gente nominou aí. Olha aqui, ó. É impressionante como as pessoas não têm paciência com a gente. Mas por quê? A Magda, eu preciso defender ela. Ela está lendo. Como é que chamas isso aqui? Esse aqui é o monitor. É o monitor. Né? Ela está ainda com do programa e ainda com o particular dela para atender a todos. Se o nosso programa ainda fala, os outros canais nem falam. Os outros canais ignoram. É verdade. Viram as costas. O nosso é o filho, o telespectador. Nós falamos ainda. A gente é xingado. A única que faz a gente é xingado ao vivo. Isso é legal. Eu leio, as pessoas me xingam, me chincalho. Chicão, enquanto a Magda... Enquanto a Magda procura ali, a Rússia largou já o time dele, que a escalação que vai para a Copa do Mundo, e o engraçado é que terão 2 brasileiros, e um passou pelo Grêmio, tu vai te lembrar aquele... Mário Fernandes. Pegaria a seleção brasileira hoje no lugar do Daniel Alves. Eu era fã dele. É isso que eu queria Boa pinta, fashion, elegante, guri de personalidade, só porque ele não aceitou o establishment que o clube de futebol tem, ele se rebelou e foi para a Rússia e hoje vai brilhar, vai ser um dos melhores laterais. Foi naturalizado em 2016, para ele. Foi convocado e será titular provavelmente na Rússia. Lateral. Tu vê como é que a vida é gozada? O Brasil pode perder pelo lado direito. E eu todos pro ser humano. Não, e a ironia de ter selecionado o lateral direito nosso agora. Exatamente, e nós temos que nós precisamos. Jogando contra nós. Muito bem, garoto. Que tu ajudando do Ruxo, hein? O Ruxo sabe das coisas. Ele sabe tudo. Procuro sempre trazer assuntos leves e descontraídos, mas linkando com o que a Magda disse ontem sobre uma farmácia que fecharia por um certo tempo na cidade, quero trazer ao conhecimento de todos um assunto também ligado à saúde, sobre a luta de uma camada da população que vive em silêncio. Trabalho no setor de saúde e fico penalizada e indignada com a situação de muitos pacientes em todo o estado que estão tendo dificuldades para retirar medicamentos gratuitos. Não são só eles que sabemos, não só aqueles que sabemos que vivem em falta, mas como nos últimos tempos também os antirretrovirais, aqueles para portadores do vírus do HIV. Os remédios que são distribuídos gratuitamente pela rede pública de saúde estão cada vez mais em falta ou com um estoque baixíssimo. Será que no Brasil a distribuição gratuita está com os dias contados? E aí ela segue, eu não sei se ela pede, não vou nem dizer qual é o nome dela para não criar problemas, mas é lamentável isso. Mas os cortes estão cada vez piores, cada vez maiores, e assim, as farmácias fecham e não avisam, aí a pessoa às vezes tem um dinheiro para uma passagem de ida e volta, e as pessoas chegam lá, dão literalmente com a cara na porta, porque ninguém avisa. É muito triste o jeito que nos tratam. Nos tratam porque tratam a todos nós, né? Tu ias abordar a questão dos hospitais da Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa, agora acho que chegou no fundo do poço. No fundo do poço. Tem 2 pacientes e hoje, ou ontem, sei lá, a empresa que aluga o gerador para eles foi lá e confiscou o gerador porque eles não pagam. Aí veio a notícia de que a Beneficência Portuguesa e o Grupo Hospitalar Conceição ia usar os leitos da Beneficência, mas
não foi bem isso. Diz que não, quem manda nisso não é aqui, tem que vir de Brasília, é bem complicada a coisa, ou seja, acho que não tem como ajudar a beneficência portuguesa. Foi liberada uma verba lá na Câmara, mas como a verba ela é destinada e ela tem que seguir ao fim a que se destina, a verba que foi destinada era para atualização de maquinários. Então eles conseguiram comprar computadores, conseguiram comprar até máquinas que fazem exame, mas não puderam destituir em pagar as dívidas, né? Sim. Então até se preocupou se esse maquinário, toda essa verba que foi liberada, que já chegou, está lá o material, né? Mesas modernas, tudo para modernizar, não vão estragar exatamente com a falta de uso, exatamente por o hospital não ficar. Então é uma pena que não se pôde destinar essa liberação que os deputados conseguiram lá mandar para cá, porque ela tem que ser exatamente a destinação que a verba liberou. Mas, dona Magda, o maio é um mês do Dia das Mães e também o maio é roxo para todos aqueles que são portadores, que nem eu, de doenças intestinais, autoimune, que nem a doença de Crohn e outras. Então, a doutora Marta Machado, que é a maior sumidade sul-americana nisso, vai palestrar inúmeras conferências durante esse mês aqui. Eu vou manter a par as pessoas que têm isso aí. Isso, comunica as pessoas, porque fazem, né? Os hospitais também fazem encontros, enfim. Eu lembro que até, por exemplo, com as pessoas que têm mal de Alzheimer, têm parentes, eles fazem justamente para as pessoas que convivem com eles, para saberem tratar com a pessoa. E o Bill Clinton tem doença de Crohn e ele fez uma lei nos Estados Unidos, que não sabia que no Brasil não tem essa lei. O cara tem doença de Crohn, ele tem um problema estomacal, ele não pode entrar num banheiro particular aqui no Brasil. Não pode. Tu tá passando por um restaurante chique, tu não pode entrar no banheiro lá, se tu é um cara que tá na rua. E nos Estados Unidos pode, sim. Sabe? E nós estamos batalhando para isso aí, inclusive para ter isenção na compra de automóveis. Embora não é uma doença paraplégica, é uma doença que diminui muito a qualidade de vida. Tem que se cuidar muito, né? Eu luto desde pequeno, que nem Aquiles, o herói troiano, né? O senhor é um herói. Eu não sou um guerreiro do dia a dia, minha vida é difícil. Todo dia eu trabalho para me acordar e é uma dificuldade. O nosso telespectador, Rafael, será que eu já não li isso, Rafael? Acho que já leu, falou. Sou muito fã do programa, líder no horário, fiz uma pesquisa no site Transparência RS e deparei-me com algo alarmante. Sartori recebe aposentadoria por mandato legislativo, mais remuneração pelo cargo de governador. A primeira-dama do Estado, além de ser secretária de uma pasta do Estado, também percebe uma poupuda remuneração, mas não tem nada a ver com ela ser primeira-dama, Rafael. Não tem nada a ver. É porque, sei lá, deve ter alguma outra coisa. Como primeira-dama, ela não recebe. Como secretária, sim. Não achas contraditório o discurso do governador? Sou direitista. Um abraço para você, Marne Ruschel. Se possível, manda um beijo para minha sogra Luci, minha noiva Lúcia e também para mim, Rafael Marques. Então, beijo do sogra Luci, beijo noiva Lúcia e beijo Rafael Marques. O cara que faz média com a sogra, eu respeito. O cara é bom. O cara é bom. Esse é o cara. O cara é bom. Esse é o cara. Eu nunca tive diálogo com sogra alguma minha, só bom dia, boa tarde. O senhor nunca foi casado? Não, com as noivas, morei junto. É sogra, é o exemplo morei junto. Esse aí é mas eu não me envolvo, porque depois cai no meu colo os problemas. Eu sou muito salvador da pátria. Não. Vamos pro rola, o Chicão eu acredito no momento que o senhor trouxeram um convite de casamento, tal, vou casar e tal, perante o pastor ou padre, sei lá o quê. Pode ser delegado também. Delegado. Bom, aí delegado ele já não tem mais idade para isso. Mas então, não, aí o Vitorino diz isso também? Do senhor Vitorino? Vocês não estão falando do Vitorino, estão falando de ti, criatura de Deus. Eu quero dizer para você, é uma grande figura, esse aqui é uma grande figura, tem que... Eu olho para ele e já começo a rir quando chego aqui depois. Daiane Aldrigue de Pelotas, tomara que seja verdade essa notícia do Geisel. Tinha que ter matado muito mais esquerdistas. Hoje não estariam por aqui torrando a paciência. Exatamente. Tá? Não, mas foi o Otávio Boini que escreveu isso, de Pelotas também, tá? Otávio Boini. Mas depois, nesse mesmo WhatsApp, a Daiane Aldrigue de Pelotas escreveu assim: todos falam e falam do Ruschel, mas o mais style dessa bancada é o Chicão. Não, eu sou personagem. O Ruschel é fashion. O Ruschel é o corpo sarado, o corpo estilo Vitorino. Maravilha. Então vamos descansar esses corpinhos todos, porque o nosso programa chegou ao final. Feliz Dia das Mães para aquelas mamães, feliz Dia das Mães para aqueles pais que criam as suas filhas, não interessa a razão. E um bom final de semana para todos vocês. Até segunda-feira com a volta do neném, não esqueçam. Oi, eu volto segunda. Beijo.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.